Muito boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 24 de maio de 2024 e começa aqui mais uma live do canal Multipolar TV. Neste caso, uma live muito especial, porque contamos aqui com um jovem, que é o nosso convidado, o Cristiano Alves, do canal Camarada Comissário. Recordo que o Cristiano Alves é analista de relações internacionais, poliglota, pesquisador e youtuber. Boa noite, Cristiano, bem-vindo. Boa noite. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui nessa live que une continentes. Afinal de contas, nós, brasileiros e portugueses, temos uma história comum. Nós, de países de língua portuguesa, né, chamados PLO, como dizem os africanos, lusófonos, é muito importante que estejamos unidos, que possamos compartilhar todo esse conhecimento, em especial agora, quando está em alta a questão da multipolaridade, dentre outras questões que afetam não somente a política externa de diversos países, como também a sua economia. O meu canal, Camarada Comissário, é um canal que já está há mais de 15 anos no YouTube, tratando de relações internacionais, de geopolítica, de filosofia, e sendo atualmente o único canal em língua portuguesa que, além de tratar desses temas, também traz lives de jogos, que hoje também são uma forma de comunicação e, ao mesmo tempo, também de entretenimento. Muito bem, eu quero também dar as boas noites a todas as pessoas que estão a seguir esta live, agradecer àqueles que já são inscritos no canal Multipolar TV, pedir aos que ainda não são inscritos que se possam inscrever, uma vez que a inscrição neste canal é completamente gratuita, você não tem que pagar nada. Quero pedir também para, à saída, deixarem um like nesta live, no canal Multipolar TV, e ainda para partilharem a live, se for possível. Quero também começar por agradecer ao nosso amigo Carlos Dantas, que tratou de se inscrever no canal Multipolar TV, que seja muito bem-vindo e que este canal possa contribuir para aquilo que o amigo deseja. Cristiano, vamos começar aqui por uma ponta. Tu dizes, no teu currículo, dizes que és poliglota. Quantas línguas falas? Quantos idiomas? Além da nossa querida língua portuguesa, eu, quando tinha 9 anos, comecei a estudar o inglês, estudei o espanhol também, embora não pratique com tanta constância, mas pratico no trabalho. Eu, a propósito, também sou intérprete e tradutor. A língua russa, que é uma língua que eu já estudo também há bastante tempo. Também estudei um pouco, mas não no mesmo nível dessas línguas. As línguas alemã, durante algum tempo sueco, consigo também me comunicar em italiano. Mas tu quando dizes estudaste, frequentaste aulas ou és autodidata? Língua inglesa, eu estudei na faculdade na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, assim como a língua espanhola. A língua russa é uma língua que eu estudei de forma autodidata. Morei também na Rússia durante um certo tempo, o que me garantiu a fluência na língua. Ты говорить по-русски? Ну да, это мой четвертый язык. Очень хорошо. Muito bem. Dizes aqui, há outra coisa que está aqui no teu currículo, eu tenho que ver aqui, que diz o seguinte, deixa lá ver, onde é que está? Pesquisador. Além de analista de relações internacionais, pesquisador. O que é o objeto das pesquisas? Em geral, assuntos relacionados ao leste europeu, inclusive agora para minha monografia, acerca do nacionalismo polonês, é o tema que eu adotei. Assuntos relacionados à história russa, soviética, são assuntos que sempre me surpreenderam, porque uma vez que nós, brasileiros, fomos, durante grande parte de nossa história, uma colônia, então é muito interessante ver a história de um país que, durante muito tempo, sofreu pressão de diversos outros povos da Ásia, da Europa, e que conseguiu manter a sua identidade, a sua independência. Muito bem, então vamos entrar na ordem de trabalhos para hoje. E vamos começar
por um tema que não é exatamente o tema central da nossa live, mas que é um tema que merece ser abordado, tal a importância que ele tem, nomeadamente para o conflito que se passa no Médio Oriente, que é a decisão que foi hoje tomada pela Corte Internacional de Justiça em relação à guerra que o regime sionista está a mover contra o povo palestiniano e, concretamente, contra a região de Rafah. Tens conhecimento dessa? A decisão foi, o Tribunal Penal Internacional foi dizer a Israel que tem que parar imediatamente com a agressão que está a fazer ao povo palestiniano e a agressão que está a fazer contra a região de Rafah. O que eu posso dizer é o seguinte, não apenas tenho conhecimento dessa decisão, como eu penso que é uma decisão que já deveria ter sido tomada há muito tempo. Aparentemente, eles esperaram as ruas de Rafah serem pavimentadas com ossos de palestinos para tomar essa decisão que já era, como se diz, para ontem. Esse conflito é um conflito muito sério, muito mais sério que todos os conflitos que aconteceram entre Israel e Palestina, talvez com exceção do conflito aberto, a guerra do Yom Kippur, né, que, no caso, não com a Palestina, mas com vizinhos árabes. E isso, aliás, eu até diria que é um mau sinal, que hoje já há quem fale que nós vivemos, por exemplo, fugindo aqui do Oriente Médio, uma tensão nuclear até maior do que na época da Guerra Fria. Certo que na Guerra Fria houve períodos de tensão ali no começo dos anos 50, mesmo na era Reagan, quando se falava no projeto Guerra das Estrelas, Guerra nas Estrelas, mas hoje nós vemos, quer dizer, um conflito dessa magnitude em Israel, acompanhado de, inclusive, uma possibilidade de um conflito nuclear entre Israel e Irã. Eu acredito, pelo menos eu quero acreditar que se trata de uma baixa possibilidade, isso para não falar da possibilidade de um conflito nuclear também entre a Rússia e os países da OTAN, que nós não podemos excluir. Então, na tua perspectiva, nós temos dois conflitos que podem evoluir para conflitos nucleares. Portanto, concretamente, o conflito no Médio Oriente e o conflito em solo ucraniano que opõe a Rússia à OTAN. Foi isso que acabaste de dizer? Sim, claro que são líderes equilibrados, né? Tanto que há mediadores, eles têm os seus canais de comunicação, mas o que eu quero dizer é que hoje, aparentemente, nós temos uma possibilidade maior do que na época da Guerra Fria. Há posições mais extremadas, creio que é o que estás a dizer, que há posições mais extremadas a leste e ao ocidente do que havia na época da Guerra Fria. Sim. É isso. Muito bem. Entretanto, os dirigentes de Israel já responderam à Corte Internacional de Justiça. Não se reviram, obviamente, na decisão que foi tomada e já enviaram uma resposta. Ameaças, né, inclusive ao juiz que tomou essa decisão, o que nos leva a questionar. Ele se diz tanto que o Hamas é um grupo terrorista, mas quando nós vemos, por exemplo, um juiz ser ameaçado da forma como ele foi, isso leva a fazer uma série de questionamentos sobre quem realmente dirige o Estado de Israel. Para efeito de comparação, quando foi emitido, por exemplo, o mandado contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o que muitos condenaram, não houve uma resposta tão violenta, digamos assim, nem mesmo, sim, tão contundente, mesmo de figuras como, por exemplo, o ex-presidente Dmitry Medvedev, que sempre tem feito as suas postagens, digamos, um tanto apimentadas. Queres dizer às pessoas que estão aqui a acompanhar a nossa live que a resposta foi essa, contundente por parte dos dirigentes de Israel? Por exemplo, de acordo com a entrevista dada pelo juiz, ele recebeu várias ameaças, se não me falha a memória, nos seus e-mails. E essa, aliás, não é a primeira vez que isso acontece com alguém que desafia o sionismo.
porque aqui em solo brasileiro nós temos um jornalista muito famoso, que inclusive é descendente de judeus, segundo ele, a avó dele esteve no campo de concentração de Auschwitz, Oswiecim, na Polônia, e ele recebeu muitas ameaças também, coisas horríveis. Por exemplo, ameaças de que alguém queria não somente matá-lo, mas quebrar os dedos, digamos, muito além das vias de fato. Coisas inadmissíveis, por assim bem dizer. Bom, vindo essas ameaças de quem se julga vir, não é? Por parte de pessoas ligadas ao regime sionista, creio que não é de admirar, porque, enfim, é um regime que atua completamente à margem da lei. Agora, a pergunta que eu te queria fazer, Cristiano, é o seguinte: e o day after? A decisão foi hoje. Achas que Israel, de alguma maneira, vai, talvez até de forma encapotada, respeitar a decisão da Corte Internacional de Justiça, ou pensas que fará tábua rasa, como se diz aqui em Portugal, dessa decisão e vai continuar a fazer aquilo que tem feito, a exterminar os palestinianos? Sendo bem sincero, considerando a política do presidente Benjamin Netanyahu, a forma como ele tem conduzido agora essas operações militares, mesmo diante de vários protestos que não somente se deram por parte de populares em todo o mundo, mas até mesmo, o que me surpreendeu, até mesmo de chefes de Estado de países como, por exemplo, a Noruega, que dessa vez mostraram um posicionamento que destoa daquele tradicional dos Estados Unidos. Eu sou muito cético quanto à ideia de que Benjamin Netanyahu adotaria essa postura. De qualquer das formas, há aqui uma coisa que salta à vista. É que o pronunciamento da Corte Internacional de Justiça, ou Tribunal Penal Internacional, como queiram chamar, ele põe praticamente no mesmo plano tanto Israel, o governo de Israel, como põe o Hamas também. Achas que há alguma justiça? Isto naturalmente, isto foi analisado por juízes, não é? Achas que há justiça na forma de ver de maneira equiparada a política praticada pelo regime sionista e a política praticada por um grupo que, de alguma maneira, luta contra o ocupante? Eu vejo da seguinte forma, até chamou a atenção quando eles colocaram aqueles no mesmo plano, o resistente e o agressor, mas a questão é que se essa sentença condena apenas o Estado de Israel, apenas o governo de Israel, principalmente, então, se hoje há protestos por parte dos dirigentes de Israel, imagine se fosse condenado apenas Israel. Então, isso eventualmente geraria um conflito muito maior. Eu acredito que, sob uma perspectiva jurídica, o que eles quiseram foi dar a possibilidade dos dois grupos se pronunciarem em um julgamento, se defenderem em um julgamento. Se eles realmente tomariam ou pretendem tomar uma decisão justa quanto a ambas as partes, isso me parece algo ainda aquém da nossa compreensão. Outra pergunta que eu te queria fazer tem a ver com o facto de ontem 3 países terem tornado público que, a partir do dia 28 deste mês de maio, vão passar a reconhecer a existência do Estado palestiniano. 3 países que não são quaisquer países. Foi a Espanha, aqui a nossa vizinha Espanha. Seria bom, aliás, que, enfim, conseguissem fazer com que o resto da Península Ibérica, estou a falar do governo português, obviamente, tomasse também a mesma decisão, mas até agora nada. Foi a Noruega e falha-me o terceiro país agora, Cristiano. Sim. Eu lembro que foi a Noruega, eu acho que a Islândia também. A Irlanda. Irlanda, isso. A Irlanda. A Noruega, a Espanha e a Irlanda, exatamente. Tu achas que este facto pode fazer pender para o lado do Hamas futuras
apreciações do Tribunal Penal Internacional, uma vez que na Europa Ocidental começa a formar-se um núcleo de países que faz mudar a posição da Europa em relação a este conflito? Aqui é muito importante nós atentarmos para algo importante. Nós temos de todos esses países, nós temos a Espanha, um país ibérico, um país na União Europeia, um país que tem um certo peso diplomático. Me chamou a atenção a Noruega. Por que a Noruega? A Noruega, ela não integra a União Europeia. Ela não integra a União Europeia e é um dos maiores produtores de petróleo. Quer dizer, é um país que geralmente adotou uma postura que quase sempre foi de encontro àquela dos países da União Europeia, aquela adotada também pelos Estados Unidos, e de repente eles resolveram reconhecer. Eu me questiono o que teria levado a isso. Eu confesso que eu não sou um expert nos assuntos da Noruega, possivelmente talvez por influência da diáspora do Oriente Médio, que o país também tem. A Noruega hoje, como grande parte da Europa, tem muita gente do Oriente Médio. Possivelmente isso deve ter tido algum peso. E a Irlanda também surpreendeu. A Irlanda, nós sabemos que é um país que tem um histórico de luta muito grande contra o domínio britânico. É um país que, durante algum tempo, visou a unificação, né, entre Irlanda do Sul e Irlanda do Norte, e possivelmente, em razão desse histórico de luta do povo irlandês contra o domínio britânico, mais precisamente o domínio inglês, possivelmente isso gerou alguma solidariedade com relação à causa palestina, assim como o próprio movimento estudantil, os jovens, né, isso também é muito importante nós tomarmos em consideração. Os jovens, eles estão de olho nesses acontecimentos. Quando eu visitei agora a Europa, na minha última viagem, em outubro, novembro de 2023, eu reparei nas ruas das cidades de Berlim, de Amsterdã e até mesmo de Praga, uma grande quantidade de protestos pró-Palestina. Protestos que, com exceção do que eu observei em Berlim, quase sempre eram formados, em sua esmagadora maioria, por populares, por gente do local, que apoiavam a causa palestina. Então, existe uma possibilidade de que muitos governos hoje estejam visualizando até mesmo questões eleitorais, que ainda vêm pela frente, como uma forma de agradar ao eleitorado jovem, tenha ponderado essa questão entre Israel e Palestina e, muitas vezes, se colocado, ainda que no discurso, numa postura pró-Palestina, visualizando resultados eleitorais. Pode ser que isso tenha influenciado as decisões desses três países, além desses fatores já citados. Muito bem, eu queria agradecer aqui à nossa amiga Eliana Santos, que também se inscreveu no canal, e aqui a Coase Neto Batista, que também se inscreveu. Um abraço para ambos, obrigado por fazerem parte desta equipa que a pouco e pouco se vai tornando cada vez maior, e ainda bem, é para isso que nós trabalhamos, para tentarmos alcançar cada vez mais pessoas que, através do nosso canal e de outros canais, como é o caso do canal Camarada Comissário, do Cristiano Alves, prestam uma informação que não tem a ver com a informação mainstream. Nós estamos mais preocupados em trazer a verdade do que, enfim, não temos nenhuma relação comercial, nem ninguém aqui nestes canais ganha dinheiro com esta atividade. Portanto, obrigado por se terem inscrito. O Neto Batista e a Eliana Santos, sejam bem-vindos. Outra questão, Cristiano. Hoje surgiu uma notícia que, aliás, foi propagada pelo site mpr21.info e que eu tratei de pôr no site noticiasindependentes.info, que convido desde já os amigos que estão a assistir a esta live para visitarem este site www.noticiasindependentes.info. Mas essa notícia dizia que, passados 8 meses de ter deflagrado aquele conflito na faixa de Gaza, o Hamas continua, militarmente falando, ainda intacto. Bom,
partindo esta notícia de onde veio, eu dou-lhe credibilidade, porque sigo este site mpr21.info há muito tempo e eles são muito escrupulosos nas notícias que difundem. Agora, qual é a tua apreciação em relação a esta conclusão? Estás de acordo que o Hamas continua ainda militarmente intacto? Ou seja, tem as possibilidades militares que tinha quando, em 7 de outubro, praticou o ataque, depois veio a degenerar na resposta desproporcional, genocida das forças sionistas? Com relação a intacto, sendo bem sincero, eu sou cético quanto a essa afirmação. Mas o que posso dizer é o seguinte: depois dos ataques que Israel lançou contra a população civil palestina, e aliás não somente palestina, Israel sempre tratou da pior forma possível, até mesmo gente da ONU. Eu me recordo quando há alguns anos, há uns 7 anos, um grupo da ONU que estava em um barco levando remédios, inclusive, para Israel, ajuda humanitária, foi simplesmente destruído, foi atacado, se não me falha a memória, foi metralhado pelas Forças Armadas de Israel. Nós vimos recentemente ajuda humanitária sendo distribuída em Israel e pessoas civis, quer dizer, gente ali que não tinha nada a ver com o Hamas, acabou sendo trucidada pelas Forças Armadas de Israel. Então, com essa série de ações, com toda essa agressão que Israel lança contra a população civil, não é de se duvidar que as fileiras do Hamas tenham, sem dúvida, se fortalecido. Porque mesmo aquele indivíduo que muitas vezes estava ali, um palestino que talvez nunca tenha participado, não somente do Hamas, como de outras organizações, na hora que ele perde um pai, na hora que perde a mãe, na hora que perde a família, na hora que perde seu filho, ele vai querer, de alguma forma, retaliar. E como hoje o Hamas ele empreende essa luta, então existe, sim, essa possibilidade dele ter reforçado as suas fileiras. Olha, Cristiano Alves, o Manuel Marnoto, aqui o nosso camarada de canal, ele diz: já me tornei subscritor do canal Camarada Comissário. E eu quero convidar todos os amigos que são subscritores do canal Multipolar TV a subscreverem também o canal Camarada Comissário. E se não for pedir muito, pedir aos que são do canal Camarada Comissário que se inscrevam no canal Multipolar TV. A vossa inscrição, este cruzamento de seguidores dos canais é muito importante para o desenvolvimento dos próprios canais. E nós temos de ter a noção que quanto mais inscritos os nossos canais tiverem, mais difícil vai ser atrapalharem as nossas emissões. Portanto, é bom que as pessoas que são do canal Multipolar TV se inscrevam no canal Camarada Comissário e vice-versa. Vamos robustecer estes dois canais que hoje estão aqui a trabalhar em parceria, trabalhar em conjunto com a mesma finalidade, que é trazer uma informação objetiva a todos vocês. Muito bem. Olha, Cristiano, há outra coisa que eu te quero perguntar. Quando o presidente Lula da Silva teceu determinadas palavras acerca do regime sionista, isso foi muito, aqui no Ocidente, concretamente em Portugal, isso foi muito badalado na comunicação social. Neste momento, nós não temos conhecimento de como é que está o movimento a favor do reconhecimento do Estado palestiniano no Brasil. Ou seja, se tem havido manifestações, tomadas de posição públicas por parte de pessoas de notoriedade social. Gostava que nos falasse acerca disso, porque aqui não há informação. Sendo bem sincero, Francisco, eu não me recordo de ter visto pesquisas a esse respeito, para ter uma noção, para poder dizer aqui com segurança para o espectador quantos brasileiros apoiam, quantos brasileiros são contra. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: o que eu observo na sociedade brasileira como um todo.
existe, de fato, um grande número de brasileiros que hoje apoia a causa palestina, por considerar que se trata de um povo que luta contra um colonizador que tomou as suas terras durante durante o processo de formação do Estado de Israel, que vê Israel como nós dizemos aqui no Brasil, um puxadinho dos Estados Unidos. Não sei se existe esse termo em Portugal, mas... Sim, entende-se. Sim, que vê Israel como uma espécie de puxadinho dos Estados Unidos, um país que basicamente está ali para cumprir o papel de presença militar americana e política dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, existe essa parcela, inclusive dentre pessoas de origem judia, há muitos ativistas descendentes de judeus e até mesmo judeus sobreviventes do Holocausto, que vieram aqui para o Brasil e que, em razão de todo esse sofrimento, de tudo aquilo que eles passaram, hoje veem essas políticas do Estado de Israel adotadas contra o povo palestino como sendo um novo holocausto. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, nós também temos pessoas que vieram para cá, há muito tempo, inclusive, isso é coisa ainda do processo até mesmo de colonização do Brasil, judeus sionistas de direita, sionistas de direita que hoje entendem que hoje entendem que o Estado de Israel deve existir, ninguém deve intervir no que eles fazem, por mais que eles estejam hoje massacrando a população palestina, por mais que eles estejam hoje, na realidade, fazendo com os palestinos praticamente a mesma coisa que foi feito com eles contra a Alemanha nazista. E para se ter uma ideia do quão polêmica foi a declaração do presidente Lula mesmo aqui no Brasil, quando ele comparou o genocídio da população palestina com o genocídio dos judeus durante o Holocausto, então houve até quem acusasse o Lula de fazer revisionismo do Holocausto, o que inclusive é crime pela legislação brasileira. Gente que inclusive chegou a ponto de dizer que ele estava justificando o nazismo, coisas completamente absurdas, mas que, como se diz, não colaram. Em Portugal, acho que se diz não calharam. Então, existe... Não, também está bem. Sim. Então, existe uma população aqui fortemente pró-Israel, e inclusive eu não estou falando apenas de judeus, eu estou falando de pessoas que muitas vezes possuem algum vínculo, digamos, ideológico. Quem são essas pessoas hoje no Brasil? Por exemplo, as chamadas igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais, que é um movimento que desde os anos 60, 70, ali principalmente com o análogo latino-americano do Plano Marshall, na época também de Ronald Reagan, basicamente tiveram uma verdadeira explosão no território do nosso país. Então, hoje, se alguém vai, por exemplo, para uma igreja neopentecostal, e são muitos hoje aqui no Brasil, por várias razões, digamos, socioculturais, geralmente o que acontece? Se antes os católicos olhavam para Roma como sendo o seu centro de fé, digamos assim, hoje as igrejas neopentecostais fazem a mesma coisa, só que com relação a Israel. Inculca-se na mente desses fiéis a ideia de que o Estado de Israel hoje é aquela mesma Israel da Bíblia, o que na realidade são coisas completamente diferentes. Então, essa população ela é doutrinada dessa forma, é uma doutrinação muito forte, são igrejas que têm uma penetração muito grande, principalmente na população mais humilde. Eu mesmo conheço um policial, ele, digamos, uma pessoa de classe média. Ele frequenta uma dessas igrejas e certa vez ele me disse o seguinte: Cristiano, eu tenho um respeito muito grande pelo Vladimir Putin, mas só tem uma coisa que eu não gosto nele, que eu considero a característica negativa, que é o fato dele não estar do lado do Estado de Israel. Então, por aí a gente dá para ter uma noção. Claro que há outros laços culturais, eu diria que aqui já não é um fator tão preponderante, mas que também é uma influência.
O Brasil tem muitas pessoas que praticam a arte marcial conhecida como Krav Maga, que é uma arte marcial, inclusive, bastante eficiente, adotada pelas Forças Armadas de Israel, e muitas vezes por essa ligação cultural, essas pessoas acabam ficando do lado do Estado de Israel. Há um influenciador, inclusive, digital, é um professor de artes marciais muito conhecido. Tem vídeos muito interessantes no que diz respeito a artes marciais. Ele é do Krav Maga, consequentemente também apresenta esse canal com a bandeira de Israel e naturalmente se coloca a favor do Estado de Israel. Então, existe essa parcela que vê o Estado de Israel como sendo a mesma Israel bíblica, como sendo a sua fonte de fé. Há pessoas que hoje olham para o Estado de Israel como sendo... sempre se ligam à questão do Holocausto, dizem, não, eles sofreram o Holocausto, então hoje eles têm carta branca para pintar e bordar. Essas pessoas, infelizmente, existem em nosso país, esquecendo uma questão importantíssima, que é a que deveria vir em primeiro lugar, que é o aspecto humanitário, que hoje Israel faz à população palestina, não é nada cristão, não é nada judaico até, eu diria, e não pode trazer nada de bom para o cenário mundial. Muito bem, foste brilhante, Cristiano. Nós vamos agora então mudar esta página e vamos passar ao tema que deu motivo ao título da nossa live, que é a Alemanha revê conceitos. Isto tem a ver com algo que tem a ver com uma atitude nazi, que foi o cerco de Kaliningrado. Queres falar sobre o assunto? Sim, gostaria muito. Só faço uma pequena correção, não seria o cerco de Kaliningrado, a não ser que estejamos falando hoje do território de Kaliningrado, mas acredito que a referência seria ao bloqueio de Leningrado. A cidade de Leningrado, exatamente. Eu é que falei em Kaliningrado, exatamente. Eu é que me equivoquei. Compreendo. Que, de certo modo, Kaliningrado não deixa de ser cercado, se nós considerarmos ali o cinturão, né, da União Europeia em volta, a própria... Isso ainda está cercado hoje. Isso. Hoje, de fato, encontra-se sitiado, mas, no caso, eu entendi a referência. Bom, o bloqueio de Leningrado eu gosto até muito de dar ênfase. Eu que na Rússia tive a oportunidade de conhecer brilhantes historiadores, como o professor Igor Yakovlev, que participei, inclusive, da organização de um evento promovido por ele, que é um evento de popularização de história, conhecido como Cifrovaya História, ou seja, história digital. É uma coisa que, por exemplo, eu nunca vi nada parecido aqui no Brasil. Não sei se em Portugal vocês têm grandes eventos voltados mesmo para o público leigo de popularização da história. E quem é o Igor Yakovlev? Igor Yakovlev, ele lançou um livro que eu tenho aqui, não está agora ao meu alcance, mas é um excelente trabalho, o melhor que eu já li a respeito do bloqueio de Leningrado, chamado Что Третий готовил для России, ou seja, o que o Terceiro Reich preparou para a Rússia. Nesse livro, que inclusive na época eu adquiri em 2018, ele lançou outro livro agora que tem mais informações ainda, é um livro, digamos, complementar a esse livro. Esse historiador é muito famoso, ganhou muita notoriedade quando ele participou do programa do Goblin. Goblin é um pseudônimo de Dmitry Puchkov. Na época da União Soviética, ele era um miliciano soviético. Na União Soviética, a polícia era chamada de milícia. Ele fez muito bico, trabalhou até como encanador, um taxista no Uzbequistão. Na época de muito conflito étnico, botaram ele para a corrente lá, foi se estabelecer em São Petersburgo, onde ele, com o dinheiro que ele ganhou de tudo isso, comprou computadores, ainda nos anos 90, o que era, digamos assim, um artigo de luxo para muita gente, e é considerado hoje como o primeiro blogueiro da Rússia. Ele também é muito conhecido por traduções que ele faz, são traduções, digamos, que têm um conteúdo bastante humorístico.
E o Dmitry Putkov ele tem um alcance muito grande. Ele tinha um canal com mais de 1 milhão de assinantes no YouTube, mas que infelizmente foi apagado pelo YouTube, porque o YouTube considerava que era propaganda russa. Então, se um blogueiro hoje na Rússia fala contra o governo, o YouTube recomenda para todo mundo que você imaginar. Mas se ele fala, se ele procura demonstrar os fatos sob uma outra perspectiva, então ele corre sempre esse risco. O fato é que Igor Yakovlev esteve no Goblin, apresentando alguns fatos sobre o bloqueio de Leningrado. Ele promove anualmente esses festivais, inclusive agora também em Belarus, e publicou uma série de livros a esse respeito. O que diz o livro que eu mencionei aqui anteriormente e que eu tenho? Ele primeiro faz uma análise das políticas do Terceiro Reich, de Adolf Hitler, fazendo uma equiparação ao que aconteceu na América durante o processo de, entre aspas, americanização da América, quando tribos indígenas foram completamente dizimadas, inclusive aquelas tribos que eram leais a Washington, as tribos que hasteavam a bandeira americana em sinal de lealdade. Se nós compararmos a América Latina, o processo de colonização aqui com o processo de colonização da América do Norte, nós chegaremos à conclusão de que esse processo na América do Norte foi muito mais violento. E ele apresenta ainda outras colonizações que, infelizmente, são praticamente desconhecidas do grande público e até mesmo do público acadêmico aqui no Ocidente, que é a colonização da Oceania. Ele apresenta, por exemplo, situações em que na Tasmânia, um país da Oceania, os colonos britânicos caçavam os nativos por diversão. E isso, inclusive, era anunciado exatamente dessa forma. Ou seja, por diversão, era um entretenimento. Pessoas que se reuniam com as suas famílias, tomavam ali o seu chá, faziam o seu café da manhã, e esses mesmos homens de família depois saíam para caçar indígenas. Para eles era um troféu se eles conseguissem abater, por exemplo, uma mulher, depois jogavam seus cadáveres do alto de penhascos. Uma situação realmente que eu li esse livro, posso dizer que foi um dos livros que mais marcou a minha vida. E Adolf Hitler, ele até deu uma das melhores definições de Hitler que eu já li. A história de Hitler é a história de um germânico que queria ser anglo-saxão, porque ele adotou exatamente esse modelo, esses exemplos de colonização da América do Norte e da Oceania para a sua política expansionista que visava a aniquilação dos povos da ex-União Soviética. Ele descreve, por exemplo, passagens interessantes, e ele tem inclusive um canal, o canal do Igor Yakovlev ainda está ativo no YouTube. Ele trouxe à tona alguns materiais do julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg, como nós sabemos, ele não condenou exatamente o bloqueio de Leningrado como sendo um ato de genocídio. Porém, ele reconheceu os perpetradores do bloqueio de Leningrado, nomes como, por exemplo, Jodl e outros comandantes militares da Alemanha nazista que coordenaram o bloqueio de Leningrado, como tendo sido responsáveis por crimes de guerra e por atos que, pelos padrões das Nações Unidas, podem ser considerados como atos de genocídio. Quais são essas ações? Por exemplo, num dos depoimentos, ainda no julgamento de Nuremberg, chega-se à conclusão de que foram disparados uma série de disparos de artilharia contra o Museu Estatal do Hermitage, onde, na época, encontravam-se as principais obras de arte da União Soviética. Lembrando que o Hermitage não era um alvo militar, o Hermitage era uma região completamente civil. É verdade que na época da guerra as obras de arte foram evacuadas e ele foi utilizado muito mais como um hospital. Foram feitos disparos que inclusive atingiram pontes, atingiram catedrais, atingiram alvos que na realidade não tinham nada a ver com alvos militares.
E não se trata apenas disso. O próprio Adolf Hitler, em seus discursos, respondendo, por exemplo, a um questionamento do porquê Hitler queria apagar da face da Terra, varrer da face da Terra a cidade de Leningrado, Hitler responde, resumindo aqui o discurso dele, da seguinte forma, que até mesmo que ou eles riscariam essas cidades do mapa, não somente Leningrado, como também Moscou, que eles não conseguiram cercar, ou eles seriam, no futuro, dominados pelos bolcheviques judaicos, como eles se referiam à população soviética. Então, a ideia, o plano de arrasar, como eles diziam, de igualar a terra à cidade de Leningrado, era algo concreto, os planos do Terceiro Reich, entrava nas diretrizes de um plano conhecido como Plano Baker. O Plano Baker, que era exatamente o plano de arrasamento, dominação e arrasamento dessas cidades da União Soviética. Houve quem contestasse isso na Alemanha nazista, sim. Alguns comandantes militares faziam o seguinte pedido a Adolf Hitler, que a cidade, pelo menos, fosse utilizada como um porto. Um dos almirantes da Alemanha nazista fazia essa solicitação, que Hitler não acabasse com tudo na cidade, que pelo menos preservasse um porto ali, para que a marinha da Alemanha utilizasse aqueles portos. Ou seja, ele não fazia isso por razões humanitárias, ele fazia isso por razões militares, que foi, aliás, o que foi feito com a cidade de Kiev, que era uma cidade que, pelos planos da Alemanha nazista, também deveriam ser arrasadas. Só que depois, a pedido de comandantes militares, a cidade acabou sendo utilizada como um quartel, digamos assim, como residência para soldados alemães. Por isso eles não arrasaram a cidade de Kiev como eles, a princípio, planejavam. Então, é uma cidade que recebeu centenas de milhares de estilhaços de granada de artilharia, centenas de milhares de granadas de artilharia. Até hoje, quando alguém passeia pela cidade de São Petersburgo, antiga Leningrado, há muitas placas na cidade que mostram, olha, esse ponto aqui foi atingido pela artilharia alemã. E dentre esses pontos está a Catedral de Santo Isaac, que é um cartão postal da cidade, o próprio Museu Estatal do Hermitage, a ponte de Anitkino, que fica no centro de São Petersburgo, ela também contém essa indicação. Praticamente toda a cidade é marcada pela guerra. Há, inclusive, uma placa, uma pintura, na realidade, que foi preservada da época, que diz o seguinte: esse lado da rua é o mais seguro durante os salvos da artilharia alemã. E aqui é importante frisar que nós falamos, claro, em alemães, mas era, na realidade, uma coligação de vários povos, pelo sul e por diversas direções da cidade. Do norte ainda havia outra força também, que na época não integrava o Estado alemão, que era a Finlândia. A Finlândia, as tropas do general Mannerheim, também participaram do cerco de Leningrado. Hoje, em São Petersburgo, se alguém visita qualquer bairro da cidade, principalmente aqueles que estão em seus subúrbios, você encontra os chamados Dzot, que eram casamatas antitanque, refúgios. Encontra refúgios, fortificações defensivas. No meu bairro mesmo tinha uma, na rua Krasnoputilovska, próxima de um Então, tu moraste em São Petersburgo? Sim. Eu já estive em São Petersburgo. É uma cidade fantástica. Já estive no Hermitage. A cidade ela é cheia de marcas dessa guerra. Isso sem falar, claro, nas perdas, que inicialmente foram estimadas em algo como 600 mil, mas que depois chegou-se à conclusão de que o número real era muito maior. E o número real depois cresceu. Por quê? Porque muitas pessoas que sobreviveram ao bloqueio de Leningrado, elas vieram a morrer depois. Pessoas que tinham, por exemplo, distrofia alimentar. Um dos casos mais famosos é o de uma garotinha chamada Tania Savicheva. Tania Savicheva, ela escreveu um diário que, inclusive, é muito mais
rico em detalhes do que o diário da Anne Frank, mas que infelizmente é praticamente desconhecido no Ocidente. Ela mesma ela conseguiu ser evacuada, foi evacuada da cidade, mas que infelizmente morreu depois, exatamente em razão de doenças contraídas durante o cerco de Leningrado. Vamos entender que na época do bloqueio, a ração que cada pessoa recebia em Leningrado era 125 gramas de pão. 125 gramas de pão, para a gente ter uma noção do que é isso. É o que é talvez a metade de uma fatia de pão. As pessoas tinham que viver com isso o dia inteiro. É claro que não era a única coisa. Né? Aqueles que podiam iam caçar pombos, iam procurar alguma coisa com a qual eles pudessem se alimentar. Mas era uma situação degradante, uma situação que levou à fome generalizada, e o próprio Reich sempre deixou muito claro em seus documentos que o seu objetivo não era a destruição das tropas, não era sequer a tomada da cidade. Era a destruição mesmo da cidade. Porque em muitas campanhas militares, o que acontece? Às vezes tem-se o objetivo de ocupar uma cidade, de tomar aquela cidade. Só que o Terceiro Reich não tinha esse objetivo, eles não queriam ocupar Leningrado, eles queriam que toda a cidade morresse de fome, e a própria propaganda nazista sempre dizia que Leningrado já tinha sido derrotado, mas as tropas alemãs só não haviam entrado ainda na cidade porque era uma cidade cheia de cadáveres, era uma cidade podre, e que eles não queriam pegar doenças por causa disso. Era assim que a propaganda alemã divulgava, anunciava sobre a derrota da cidade de Leningrado. Apesar de que a propaganda soviética também soube contrapor a propaganda alemã. Eles chegaram a organizar, por exemplo, uma pequena Olimpíada na cidade, que envolvia, inclusive, uma partida de futebol entre o Dinamo de Leningrado e o outro time, infelizmente, eu não me recordo agora. É verdade que foi uma partida de futebol, com cada tempo com apenas 15 minutos, exatamente por questões alimentares. Eles chegaram a organizar um grande concerto do maestro Dmitri Shostakovich. Dmitri Shostakovich, na época, lançou uma sinfonia dedicada ao bloqueio de Leningrado. Então, quer dizer, isso era uma forma de mostrar que a cidade ainda tinha o seu corpo vivo e a sua mente viva também. Para você criar uma sinfonia, você precisa ter inteligência, você precisa, né, de uma série de qualidades. O fato é que existe uma grande quantidade de documentos, tanto do julgamento de Nuremberg, quanto, recentemente, agora, de um tribunal da Federação Russa, tribunal esse no qual o historiador, o professor Yegor Yakovlev, participou da acusação. Naturalmente, também houve uma defesa, né? Houve aqueles que fizeram, no caso, a defesa da Alemanha, apresentando por que isso não deveria se tornar um genocídio, mas que esse tribunal russo, agora, ano passado, chegou à conclusão de que se tratou de um ato de genocídio. Daí o que aconteceu? Recentemente, os russos apresentaram todos os documentos, os estudos, as pesquisas que foram feitas a esse respeito. E o que os alemães disseram? Os alemães que se dizem, né, tão conhecedores da Segunda Guerra, preferiram dizer que isso não é genocídio, isso aí não tem nada a ver. Então, nós vimos que a Alemanha, ela acaba iniciando uma tendência muito perigosa, uma tendência que, no futuro próximo, pode levar até mesmo ao revisionismo do papel da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Isso que foi feito agora já é revisionismo. Sim. Eu até posso dizer o seguinte, Francisco, a Alemanha, na realidade, se nós levarmos em consideração que já há ruas
não só a Alemanha, como o Ocidente de uma forma geral. Existe um filme que foi feito, inclusive, com o Tom Cruise, quer dizer, um ator famoso, sobre um golpe que tinha como o objetivo matar Hitler. Essas pessoas que organizaram esse golpe, elas não eram piores do que os nazistas que eles queriam destituir. Na realidade, o que eles estavam inconformados era com o quê? Era com os insucessos de Adolf Hitler, e eles consideravam a possibilidade de fazer com que a Alemanha nazista se aliasse aos aliados ocidentais, naturalmente, contra a União Soviética. Então, que mérito, que transforma esses nazistas em heróis a ponto deles serem apresentados, né, de forma tão gloriosa num filme hollywoodiano. Isso já é uma tendência muito perigosa. Cristiano, há algo que eu te queria colocar, que é o seguinte: nós estamos aqui a falar de uma decisão, não é? Dos dirigentes da Alemanha, que já nos referimos que se trata de revisionismo em relação às atitudes nazis durante a Segunda Guerra Mundial, concretamente ao cerco de Leningrado. Nós assistimos, por outro lado, na Ucrânia, que também é a Europa, ao endeusamento de Stepan Bandera, que foi um colaborador nazi, não é? E assistimos também a outra situação, que é grupos nazis, como o Grupo Azov, o Setor Direito e outros que proliferam na Ucrânia, que dão expressão neste tempo à teoria política nazi. Tu achas que, principalmente aqui no Ocidente, nós correremos o risco de ver proliferar grupelhos, agrupamentos de índole nazi? Sem dúvidas, Francisco. Eu até diria que isso é só a ponta do iceberg. Por quê? Nós sabemos que hoje há um grande número de organizações, grupos, indivíduos neonazistas e de extrema-direita, de uma forma geral, que estão tomando parte agora nesse conflito na Ucrânia. É verdade que muitos deles foram destruídos. Muitos deles foram, como se diz na Rússia, foram desnazificados. Mas aí vem o seguinte questionamento. E os que já voltaram, os que não foram desnazificados? O que eles vão fazer depois? O que eles vão aprontar? Não é que houve alguns que foram presos, não é? Estiveram um tempo em cativeiro e depois foram soltos. E até há notícia, que eu já tenho lido no Telegram, há notícia de alguns que pertenciam a essas forças neonazis, que foram presos, foram soltos e voltaram outra vez à frente da guerra. Não é? Alguns deles foram desnazificados depois, outros não. Portanto, é gente que ainda continua, digamos, a poder levar por diante esse ideário escabroso que é o nazismo. Aqui mesmo no Brasil, houve pessoas que saíram daqui, inclusive gente que era da polícia, que tinha emprego, tinha inclusive família aqui, deixou a família e foi para lá. Alguns voltaram. Hoje, alguns trabalham como instrutor de tiros, inclusive dão entrevistas em podcasts, né, como se fossem estrelas, como se fossem, não é, alguma espécie de herói, alguma coisa nesse sentido. Hoje dão entrevistas aqui em podcasts que têm milhões de visualizações. Tem um neonazista brasileiro que, inclusive, chegou a enviar ameaças para um blogueiro também, que tem um canal que, por sinal, é muito perseguido pelo YouTube aqui, que é o Eduardo Lima. Ele chegou a receber ameaças de um neonazista que hoje mora em Kiev. Ele participou, inclusive, de manifestações aqui no Brasil, na época da pandemia. Hoje ele está na Ucrânia. E esse indivíduo tem um canal com um número expressivo de seguidores. Ele já foi consultado pelo jornalismo do SBT. O SBT quis
que se tentar, né, utilizá-lo como, é até um pouco desrespeitoso dizer isso, como correspondente de guerra, né, o que é um desrespeito aos jornalistas, aos correspondentes sérios que realmente fazem a cobertura de uma guerra. Um indivíduo que participava de gangues aqui no Brasil, que anunciava publicamente que já tinha dado surra em comunistas, já tinha dado surra em gente de esquerda, que hoje está na Ucrânia, né? Hoje ele, pelo que eu entendi, é um instrutor de tiro, ele é aquele indivíduo que fica não na linha de frente, mas fica, como se diz, na retaguarda e que participa de ações propagandísticas. Nós temos pessoas que foram, pessoas que voltaram hoje para o Brasil, alguns ficaram na Europa, mas é de se imaginar que todas as pessoas, durante algum tempo, elas serão alguma espécie de, como se diz, células ali que, num dado momento, poderão ser utilizadas por algum Estado, algum governo, algum serviço secreto. Afinal de contas, isso aconteceu mesmo em países democráticos da Europa, após a Segunda Guerra Mundial, no que ficou conhecido e o que foi exposto como Operação Gladio, que foi um momento... O que foi a Operação Gladio? Foi exatamente quando a OTAN resolveu criar os seus chamados exércitos secretos, cooptando pessoas que estiveram na SS, pessoas que estiveram a serviço da Alemanha nazista e que ficaram, como se diz ali, de molho para que, no caso de uma invasão soviética, ou mesmo vitória de algum governo pró-soviético, esses grupos pudessem agir para desestabilizar outros países. É muito importante a gente frisar que hoje países como os Estados Unidos, por exemplo, fazem isso constantemente na África. O golpe de Estado que houve agora nesse fim de semana, no domingo, na República Democrática do Congo, teve como líder um congolês que levava uma vida de rei nos Estados Unidos. Ele foi o líder, ele era um empresário, ele chegou a ter 8 filhos nos Estados Unidos. Quer dizer, um sujeito que tem 8 filhos nos Estados Unidos, inclusive com mulheres americanas, algumas, por sinal, até muito bonitas, é um sujeito que estava bem de vida nos Estados Unidos. O filho dele, que também foi um dos líderes do golpe, foi preso agora pelas forças congolesas, era um indivíduo que ostentava a sua vida no Instagram, com Mercedes-Benz, apresentando milhares de dólares em fotos, e esses indivíduos que estavam muito bem nos Estados Unidos foram depois utilizados para desestabilizar a República Popular do Congo. O que impede a OTAN, os Estados Unidos ou talvez algum outro governo, de vir a fazer a mesma coisa em um futuro, seja contra a Ucrânia, seja contra algum país que, por exemplo, não se encontra ali dentro dos ditames da OTAN. Olha só o caso agora da Eslováquia, um país pequeno, um país que sempre foi pacífico, teve um verdadeiro atentado terrorista contra um presidente democraticamente eleito, que é o presidente Roberto Fico. Então, preocupa muito sobre como esses indivíduos podem ser reaproveitados no futuro. Cristiano, nós estamos praticamente com 1 hora de live, estamos a chegar a 59 minutos. Gostava de virar a página para outra situação que gostava que comentasses, assim muito rapidamente, que é para também não estendermos muito a live. A questão da Geórgia, onde é por demais evidente a tentativa de uma revolução colorida a pretexto de uma lei que não, segundo a senhora von der Leyen e segundo os Estados Unidos da América, não pode ser aplicada na Geórgia, mas está em vigor nos Estados Unidos. Sim, essa é talvez a maior hipocrisia de todas. A Geórgia hoje, primeiro, né, uma coisa que pouquíssima gente sabe, ela é governada por uma cidadã francesa. A presidenta da Geórgia, para quem não sabe, ela não nasceu na Geórgia, ela nasceu na França. É uma cidadã francesa que depois foi enviada à Geórgia e certamente com objetivos muito claros. Hoje, o parlamento georgiano votou e aprovou uma lei que visa conter eu nem diria que visa conter, apenas deixa
como nós dizemos aqui no Brasil. O objetivo dessa lei é dar nome aos bois. Não sei se essa expressão existe em Portugal. Existe. Sim, mas o objetivo dessa lei é dar nome aos bois. Então, se uma organização ela recebe financiamento do exterior, então que seja... a Quirais Brasil, são vizinhos aqui do meu estado. Então, se uma organização recebe recursos do exterior, então que ela seja registrada enquanto tal, para que as pessoas saibam que ali se trata de uma organização que recebe recursos financeiros. Essa lei, ela é chamada cinicamente pela oposição georgiana de lei russa, quando, como você muito bem colocou, na realidade é um procedimento bastante democrático para os estandartes liberais, para os estandartes pró-ocidentais, tomando em consideração que essa lei apareceu primeiro nos Estados Unidos. Uma deputada da Federação Russa, que é a professora doutora Veranika Krashenikova, que inclusive é especialista em Estados Unidos, estudou lá por um tempo, adotou essa lei na Federação Russa. Uma lei que em si, algumas pessoas dizem, porque isso é uma lei americana, tudo que vem dos Estados Unidos é ruim. Não, aqui eu não estou aqui defendendo qualquer tipo de radicalismo, de extremismo, para achar que tudo que vem dos Estados Unidos é ruim. Qualquer país, seja os Estados Unidos, a Geórgia, deve defender os seus interesses nacionais, devem tê-los em pauta. E se uma organização, ela se desenvolve, se ela cresce, se ela chega ao poder político, à direção do Estado, via recursos de outros países, então que a população tome conhecimento disso. E, aparentemente, algumas pessoas não gostaram que isso viesse a público na Geórgia. E não somente pessoas da Geórgia, como também estados estrangeiros. E nessas horas, quando nós estamos vendo a quem interessa derrubar essa lei, me parece que fica tudo claro. Há países que querem o controle do Estado georgiano, que querem tomar esse controle da população, do cidadão georgiano. Isso não deveria acontecer com país nenhum. Muito bem, Cristiano Alves. Olha, muito obrigado pela tua participação na live de hoje. Foi um prazer ter-te aqui e alguns amigos do canal Camarada Comissário também estiveram aqui a acompanhar a live. Foi um prazer também tê-los aqui. Vamos continuar em contacto para que em outras oportunidades possas vir aqui ao canal para te expressares com a eloquência com que o fizeste hoje, dando de facto uma verdadeira aula sobre o que foi o bloqueio de Leningrado. Quero também agradecer aos amigos que estão a acompanhar a live, que nos acompanham há 1h03 neste momento. Quero não só agradecer, como pedir-lhes também que não se esqueçam de deixar um like no canal Multipolar TV, concretamente nesta live. Depois da live terminar, deixarem os seus comentários, que é muito importante também, acerca da live. Se gostaram, digam que gostaram. Se não gostaram, digam que não gostaram. É preciso pôr lá comentários, porque isso também ajuda a dar notoriedade ao canal. Convidar mais uma vez aqueles que não são inscritos no canal Multipolar TV a poderem inscrever-se, porque a inscrição é gratuita. Isso é uma forma também de robustecer a mídia alternativa, concretamente o nosso canal, e os que são já do nosso canal a inscreverem-se no canal Camarada Comissário, que é importante também para esse canal. E para hoje ficamos por aqui. Amanhã teremos a live Uma Semana no Mundo, às 23 horas, aqui no canal Multipolar TV. Deixo a última palavra, Cristiano. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que nos prestigiaram aqui com a sua presença, pessoas do Brasil, de Portugal, acredito que talvez nós tenhamos alguém da África também. É muito bom ver a família lusófona reunida, independente de qual seja o seu continente. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer e, ao mesmo tempo, também recomendar o canal Falando Geral, que é o canal do Nelson, que foi quem me apresentou ao Francisco Balsinha. Ele que sempre tem dado uma força para o meu canal, tem sempre me convidado também para muitas lives, e convidar todos aqueles que se interessam por geopolítica, por relações internacionais, para acompanhar o canal Camarada Comissário, aqui no YouTube, e o meu canal no
Telegram, que é o canal Cristianograd, com K. Cristianograd, ele tem muita coisa que eu trago para as minhas lives, muito conteúdo, muitas vezes em tempo real. Na verdade que agora, muitas vezes estou com a minha agenda cheia, nem sempre, mas, ao mesmo tempo, agradeço a participação e quero dizer que foi uma honra estar aqui no Multipolar TV. Muito obrigado. Olha, Cristiano, a honra foi nossa também. Queria dizer que estavas a falar de África, esteve a assistir à live porque eu vi aqui comentários do professor Paulo Gamba, ele que é professor universitário de Relações Internacionais e que é alguém, enfim, com muito valor, até para tu convidares para o teu canal, porque ele já tem vindo diversas vezes aqui ao canal Multipolar TV e, enfim, a outros canais nossos associados, sempre com um brilhantismo que encanta todas as pessoas. Boa noite a todos, não saia já, Cristiano, só um pouquinho. Boa noite a todos, um grande abraço, obrigado por estarem conosco.